Editorial. Quem já leu Monteiro Lobato? Na minha época era uma espécie de escritor maldito, com livros proibidos até pela Igreja Católica. Li Reinações de Narizinho, não porque entendia ou gostava de tudo aquilo, mas porque era proibido. Tudo que é proibido aguça a nossa curiosidade. Na minha época existia uma música chamada Je t'aime, moi non plus, da Jane Birkin com Serge Gainsbourg, proibida e censurada. Um dia ouvi um comentarista de rádio e televisão dizer que aquela música era uma pouca vergonha porque insinuava sexo. E ele, o Alfredo Borba, quebrou o disco pedindo a censura que fizesse o mesmo e não deixasse que ela fosse tocada. Foi a música que tocou no mundo inteiro. Havia nas igrejas católicas o tal Índice Librorum Prohibitorum, que os pais seguiam como se fosse uma lei. Monteiro Lobato estava nesse índex porque achavam que ele era comunista e que a sua obra faria mal às crianças, criando um mundo de fantasia que poderia fazer mal às cabecinhas delas. E por que proibiam? Proibiam porque uma criança que lesse aquilo poderia começar a viajar conversando com a boneca de pano que falasse, ou com um sabugo de milho, o Marquês de Sabugosa, ou um porco chamado Marquês de Rabicó, Saci Pererê e outras coisas mais. Depois de anos, com meus filhos ainda pequenos, tudo isso virou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sucesso na televisão. Sou de uma geração que se entendeu por gente e se criou sob a censura. Ainda ontem, trocando ideias com o colega Sérgio Cruz, nos lembramos, claro que sem saudades, de um general que existia comandando na época a Polícia Federal e que a tesão dele, ou uma das tesões dele, era nos chamar para passar descomposturas. Alguém atiçava o general contra nós e por isso éramos convocados para prestar esclarecimentos que nunca esclareciam nada, mas éramos obrigados a entrar naqueles fusquinhas que chamávamos azul calcinha e éramos levados à sede da Polícia Federal num sobradão mal assombrado ali da 14, vizinho a Noroeste, e lá ficávamos horas e horas até sermos chamados para tomar o sabão do general, que depois nos devolvia a liberdade. O Sérgio me contou certa vez, na época do panfleto, publicou todas as notificações de censuras que eram enviadas à redação acerca do que estava proibido de ser publicado. E um dia ele publicou todas aquelas notas proibitórias. Aquilo fez o general espumar de raiva, mas era a desinteligência do general usando a força contra a fragilidade e inteligência do jornalismo. Uma conversa ríspida entre ele e o general, ele trucou a conversa da seguinte forma: me proibiram de noticiar, mas nunca me proibiram de publicar as proibições, tanto é que todas as vezes que assinei uma censura, deixaram comigo uma cópia e levaram a contrafé de volta. Uma vez me lembro ter assinado uma nota de censura para não tocar Apesar de Você, do Chico Buarque de Holanda. Proibiram, mas nós rachávamos de ouvir a música, que não podia ser executada em rádios e em televisões da época. Mas todo toca-fitas ou radiola tinha um CD ou uma gravação, né, daquilo que era proibido de executar. Aliás, CD não existia, tinha uma fita cassete. O tempo passou
e o movimento do é proibido proibir venceu a censura. Na época, nossos artistas, profissionais de imprensa, compositores, etc., eram muito mais criativos. Acabou a censura, acabou a criatividade. Acabou o cuidado para driblar alguém que nos fiscalizava e que sempre queria nos botar na cadeia. Éramos tratados, não apenas nós, mas muitos outros, como comunistas. Não éramos, apenas éramos os dribladores da censura. Cada um driblava a sua maneira. Alguns às vezes ficavam no meio do campo de perna quebrada, mas a ordem era driblar a censura e, confesso, fazíamos aquilo muito bem e por puro prazer. É como o pichador que sobe nas alturas para fazer essas letras horrorosas que ninguém entende. A maioria arrisca a própria vida, mas dá para entender que pichar deve dar uma adrenalina danada, assim como nós sabíamos que nosso trabalho era driblar a censura e o fazíamos por puro prazer de ofício. Monteiro Lobato cunhou em 1940 a seguinte frase: um país se faz com homens e livros. A escola de hoje necessita de leitura e da retribuição dos pais. Curiosamente, elas estão sendo usadas não como escola, mas como depósitos de filhos. Acham os pais modernos que professores precisam dar educação às crianças, mas confundem educação do lar como não comer de boca aberta, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, muito obrigado, desculpe, me perdoe, etc., com ensinamentos de matérias como português, matemática, história, geografia e até caligrafia, porque tem gente que quando escreve o faz de maneira errônea e além da letra ser um garrancho praticamente indecifrável. O que esperar de uma criatura dessa? Educação de modos, tratamento, respeito é tarefa dos pais. Aprender educação básica que no futuro diferenciará o alfabetizado do ignorante, sim, isso é coisa de professores. Sem essa noção, os pais estão sendo dominados pelos filhos e culpam quem? Os professores. É aí que esses profissionais desanimam, ficam doentes, deixam de achar beleza na profissão que é responsável na formação da pátria do amanhã, do futuro deste país. Agora, sem censura, com tudo à mostra, com tudo ao alcance de um clique. E qual poderá ser o futuro desses pobres seres? Por isso que as notícias de jovens surrando e até matando pai e mãe ou as pessoas idosas se tornaram tão corriqueiras nos noticiários policiais. No nosso tempo, levantar a mão, a voz, passar no meio de uma conversa de adultos, etc., era reprimenda na certa e surra. Hoje, desmistificaram tudo isso e é exatamente por isso que os governos estão preocupados em construir tantas cadeias e fechar tantas escolas. O futuro será da ignorância. Esse futuro, Deus queira que não aconteça, será o preço pela ausência de freios familiares, de censuras familiares, ou por não deixar que essas pessoinhas descubram as coisas da vida na idade certa. A tecnologia condenou a menoridade à ignorância e virou um modelo que dá como futuro a incerteza das sociedades. Esse é o Brasil que ninguém quer, mas que não se pode negar que ele já existe e que será a herança da futura geração a um mundo que não se sabe aonde vai parar. Bom dia.
E o melhor da